paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula de número 5 e antes de qualquer coisa, vamos fazer nossa oração. Feche os seus olhos e fale com Deus, hein? Senhor, muito obrigada por mais uma aula que iniciamos aqui hoje. Pelo teu amor, pela tua graça e pela tua presença conosco. Que o Senhor tome a direção dessa aula, fale aos nossos corações, fale com cada criança em cada lar. É o que te pedimos e pelo teu infinito amor agradecemos. Amém. A nossa aula de hoje tem por título A Prisão. Isso mesmo. Quem será que foi parar na prisão? Vamos descobrir? Abre a sua Bíblia comigo aí em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. E nós vamos ler e descobrir o que aconteceu. Mas antes, vamos dar uma recapitulada? Na última aula que a Proana deu, nós falamos sobre os sonhos de José, vocês lembram? Que José era um menino sonhador e que os irmãos dele ficaram com inveja e com ciúmes do amor que o pai dele tinha, certo? Na aula que a tia Lide deu, o que ela contou? Que os irmãos fizeram uma coisa muito triste com o José, né? Jogaram ele na cisterna, machucaram ele e depois eles venderam o José como escravo. Vamos continuar a história da onde nós paramos então? Abre aí, em Gênesis capítulo 39. O José, ele foi vendido como um escravo. Por isso que ele tá com essa roupa de escravo, certo? Ele foi levado lá para o Egito, onde os ismaelitas venderam ele para um egípcio que se chamava Potifar. Potifar, ele era o oficial capitão da guarda do palácio. Então, o Potifar, ele era uma pessoa muito importante. Olha só que bonitão o Potifar. Venderam o José para ser escravo do Potifar. Isso mesmo. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 2. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono. Potifar comprou ele, então agora ele era dono do José, ok? Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Olha só que coisa linda que Deus fez na vida de José. Ele foi levado embora de perto dos seus parentes, vendido como escravo, mas Deus estava com ele. E o Potifar percebeu, né, Potifar, que Deus estava com o José em tudo que ele fazia. E as coisas que o José fazia davam certo. Deus abençoava, Deus colocava a mão dele em tudo o que o José fazia. E aí o Potifar confiou nele, falou: peraí, você não vai só ser um escravo que fica cuidando lá de fora, talvez ele cuidava do jardim, pode ser? Cuidava dos afazeres. O Potifar resolveu colocar ele como ajudante e dar a responsabilidade de cuidar da casa. Olha que confiança que o Potifar estava depositando no José, porque ele acreditava que Deus estava com ele. E por causa de José, olha o versículo 5. Deus abençoou o lar
também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser a comida que ele comia. Deus é muito bom, né? É muito bom, José. Deus abençoou José e abençoou o lar do Potifar. Então, tudo que José fazia para o Potifar, Deus também abençoava. Nada faltava na casa do Potifar, não faltava comida, não faltava roupa, não faltava mantimento, sempre tinha um cobertor quentinho para se aquecer, porque Deus estava cuidando do lar do egípcio. Olha que bênção! Aconteceu que o José, ele era muito bonito. Ele era um belo tipo de homem e ainda mais, além de ser bonito, o José era simpático, educado, um bom moço, uma pessoa comportada. E o tempo foi passando. E sabe o que aconteceu? A mulher do Potifar começou a cobiçar José. José, um dia ela disse assim, ó, versículo 7. Venha, vamos para a cama. Oh não, olha só que mulher ousada. Ela era casada com o Potifar e ela estava cobiçando um outro homem. Isso nós não podemos fazer, é pecado, né? Bom, mas ela não servia a Deus. O José servia a Deus. Vamos ver o que ele vai fazer? Continuando, versículo 8. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a senhora é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? José era realmente obediente a Deus. Ele resistiu à esposa de Potifar porque ele sabia que isso era pecado e que ele estaria pecando contra Deus, não contra Potifar. Ele não queria magoar Deus. Olha que sábio! Mas todos os dias ela insistia e ficava em cima dele, chamava o José, mas ele não concordava. E sabe o que mais ele fazia? Ele evitava ficar perto dela. Se ele sabia que se ele ficasse perto, ela ia fazer alguma coisa, ele ficava sempre longe dela. Muito inteligente. Mas um dia ela agarrou ele pela capa e disse assim: venha, vamos para a cama. Mas o José escapou e correu para fora. Só que quando ele fugiu, ele deixou a capa na mão dela. Quando ela notou que ao fugir o José tinha deixado a sua capa, ela chamou os empregados gritando: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto, tentou me agarrar, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Foi isso que aconteceu? Ela gritou, dizendo que ele foi o José que tentou agarrar ela? Ela que estava agarrando ele. Ela que arrancou a capa do José. Mas o José era um empregado e ela a esposa de Potifar.
Em quem vocês acham que eles acreditaram? Pois bem, ela também contou a mesma história para o Potifar quando ele chegou. Disse que o José que tinha agarrado ela e não ela que tinha agarrado José. O Potifar ficou com muita raiva. Sabe o que ele fez? Ele agarrou o José e jogou ele na prisão. Isso mesmo. O Potifar ficou tão bravo com o que o escravo dele fez que ele jogou. Vamos tentar virar aqui sem chutar as coisas. O José em uma prisão. Foi lá, falou: José, você está preso. Oh, meu Deus! Eu não acredito. Quem foi parar na prisão foi o próprio José. Coitado! Ele já foi jogado na cisterna, vendido como escravo, estava longe da sua família e agora ele estava na prisão, preso. Coitado, meu Deus do céu. Essa história não termina por aí. Preste atenção. Abra sua Bíblia comigo, que já é para estar aberta, hein? Lá no versículo 21. 20, vamos lá. O Potifar agarrou José e pôs ele na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs o José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Mesmo lá na prisão, o Senhor continuou abençoando José e ele fez muitos trabalhos lá. O carcereiro confiou nele. Era ele que acabava cuidando dos outros presos. Ele ajudava provavelmente nas refeições, a resolver alguns conflitos, a levar as pessoas de um lado para o outro, mas ele também era um preso. Mas ele era bom, ele era temente e obediente ao Senhor, assim como ele fez. Ele resistiu à esposa de Potifar porque ele não queria pecar contra Deus. Ele vivia a sua vida de uma forma obediente e justa. E Deus abençoava ele em tudo que ele fazia. Na casa dele, na casa de Potifar e agora aqui na prisão. O Senhor estava com José. Olha que coisa linda! Nós devemos ser fiéis a Deus também, porque assim ele sempre vai nos abençoar. José era fiel a Deus lá na casa do seu pai, foi fiel a Deus na casa do Potifar, foi fiel a Deus na prisão e em todos os lugares que ele estava, Deus abençoava ele. Olha que lindo! E Deus é poderoso para mudar as situações difíceis. O José foi vendido como um escravo. Ele podia ter ido para um lugar terrível, ele podia ter sido maltratado, mas Deus abençoou, ele foi para a casa de Potifar e lá ele foi exaltado, porque ele chegou como escravo e saiu de lá ajudante, ele cuidava da casa. Deus abençoou ele naquele lugar e abençoou o Potifar. Deus mudou o cativeiro de José. Acontece que ele foi para a prisão. E agora, o que será que Deus vai fazer para tirar o José da prisão? Vocês vão ter que assistir a próxima aula. Isso mesmo. Para saber como que o José vai sair da prisão.
Ou será que ele não vai sair da prisão? Será que ele vai continuar preso? Vamos descobrir. Antes de terminar, vamos ler o nosso versículo do Memória em Ação? Olha que versículo lindo! Está em Gênesis 39 que nós lemos, o versículo 23, o finalzinho, por isso que é a parte B. O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Deus estava com José e abençoava ele em todas as coisas, em todos os lugares. Deus está com você? Se ele estiver, você pode ter certeza que você vai ser abençoado, assim como José sempre foi. Ele passou por dificuldades, mas Deus estava sempre com ele. Então, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, de escravidão, de prisão, Deus está conosco cuidando das nossas vidas, amém? Então vamos orar para encerrar a nossa aula? Não se esqueça dos exercícios, se tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem. E na próxima aula que a tia Lidiane mandar, vocês assistam para saber a continuação, tá bom? Fechem os seus olhos e orem comigo. Senhor, muito obrigado por mais uma aula que nós tivemos. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por estar com José o tempo todo. Nós temos a certeza que o Senhor estava lá. Em todos os momentos de dificuldade, o Senhor estava lá. E aqui, hoje, o Senhor também está conosco. Em todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores e dúvidas, o Senhor está conosco, nos abençoando. Muito obrigada, Deus. Continue conosco, cuidando da nossa semana, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida e do nosso lar. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças. Uma ótima semana para vocês.